eu vou bater nessa tecla porque o Flamengo precisa mostrar evolução para a sequência. Que é Botafogo, que é Palmeiras no dia 19 às 4 horas da tarde, que é Fortaleza, fora de casa, que está lá, né, quase sendo rebaixado. É o Racing também, né, no caso na Argentina, tem o Racing no Brasil também, no Rio de Janeiro. Então, espero que o Felipe Luiz aperfeiçoe e aumente o repertório tático desse time do Flamengo, porque realmente, nos últimos jogos, vídeo arbitragem, eu sei tudo isso, ok, mas tá realmente a situação difícil, tá? Na tarde da última quinta-feira, o ex-jogador e ídolo do Flamengo, grande zagueiro, um dos maiores zagueiros que o Flamengo já formou, se não foi o maior, Aldair, rapaz, fez uma visita especial ao CT Nildo Urubu. O eterno zagueiro rubro-negro foi recebido pelos dirigentes portugueses José Boto, que é o diretor de futebol, e o Alfredo Almeida, que é o diretor da base do Flamengo, que aproveitaram o momento para registrar o encontro num clima de resenha e nostalgia. Não tenho dúvidas, né, que o Boto conhece o Aldair. Se eu não me engano, o Aldair já jogou na equipe do Benfica. É isso, ele já atuou pela equipe do Benfica lá de Portugal. Então, sem dúvida nenhuma, o Boto e o Alfredo Almeida conhecem o talento, o grande, enorme talento de Aldair, que foi um zagueiro assim realmente absurdo, um dos melhores que já existiram. Pessoal, Landim falou. Pois é, Rodolfo Landim, um dos pivôs aí dessa polêmica Flamengo, Libra, Leila, direito de transmissão, assinou, não assinou, cadê a gravação da reunião que até agora a Libra não disponibilizou, mas eles afirmam que foi na reunião que foi feito o acordo, coisa e tal. Pois é, o Landim se pronunciou, tá de férias, ele disse que estava lá na Polinésia Francesa, mergulhando, enquanto a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo acontecia, que ele não tinha visto a apresentação didática excelente que o Conselho do Flamengo fez, e ele falou o seguinte, vamos ver o que o presidente do Flamengo, à época, falou sobre isso. Quando o estatuto foi assinado, não havia nenhuma negociação de direitos iniciada e ainda era esperada a possível transformação daquele grupo numa verdadeira liga, com a adesão dos demais clubes. Veja, não é em um estatuto que se esperava que fossem discutidos todos os detalhes de futuros contratos. Ali era importante constar princípios básicos, como, por exemplo, o direito de veto às futuras decisões que o Flamengo obteve. O resto viria depois. Então, Rodolfo Landim deixando claro, como já era sabido de todos, de que ele não assinou absolutamente nenhum documento, tá, autorizando, tá, a metrificação do cenário 1 proposto pela Libra em relação aos 30% de audiência, que é o que tira mais dinheiro do Flamengo. Isso não foi votado, e mesmo que fosse votado e a maioria desse maioria, não seria válido, porque é um voto que só é acatada a decisão perante a unanimidade, ou seja, a aceitação de todos os clubes da Libra. Então já está bem clara, até hoje a liminar, pelo menos até o momento que eu estou falando aqui, não foi cassada, está bem cristalina a situação de que quem está com a razão nisso aí é o Flamengo, apesar de alguns jornalistas ainda negarem essa situação. O BAP falou com o All Sport falando, não, na Libra não há discussão que não seja divisão de dinheiro. Qual é a diferença disso para o Clube dos 13? Nenhuma. Eu sempre falo isso aqui. A Libra é o Clube dos 13 2.0. Não tem mudança para o Clube dos 13. A diferença é que estamos todos mais velhos, com menos cabelos, mais gordos e discutimos os mesmos problemas, disse o BAP, o presidente do Flamengo. Não tem diferença nenhuma.
O Clube dos 13 ele começa com uma boa intenção. Diria para você que o Clube dos 13 ainda foi bem mais relevante do que a Libra está sendo, porque teve ainda competição organizada pelo Clube dos 13, que foi a Copa União, com módulo verde e um módulo amarelo. Em 1987, o Flamengo foi o vencedor legítimo daquele ano que a CBF se abdicou em realizar o Campeonato Brasileiro porque disse que não tinha dinheiro para tal. E aí, dois grandes marqueteiros, um do São Paulo e um do Flamengo, que era o Areias, eu acho, se unem e vão em busca de patrocinadores e conseguem erguer esse campeonato com patrocínio da Coca-Cola, que tinha lá no gramado. Enfim, eu já li a história toda. Pelo menos ainda houve ali, por mais que a CBF depois tenha, né, entrado no meio do circuito, a revelia de Flamengo e o Clube dos 13, Eurico Miranda teria lá dado autorização, enfim, aquela coisa toda, senão a CBF ia falar que é uma liga pirata. Ih, é uma história. Mas pelo menos ainda teve. Essa Libra aí nem vai ter, gente. Isso aí é ilusão. Isso aí não vai acontecer nada. Vai continuar da mesma forma. É um bloco econômico de comercialização dos direitos de transmissão e, eventualmente, placa de publicidade do estádio. Não tem mais nada além disso. BAP evita críticas à arbitragem e ressalta que deve parar de procurar muletas e justificar um jogo ruim do Flamengo. Gostei, viu? Gostei dessa declaração do presidente do Flamengo. Ele fala, como dirigente, a gente também tem que parar de buscar muletas quando a gente não joga bem. Eu não acho que o Flamengo perdeu para o Bahia por causa da expulsão do Danilo. A expulsão do Danilo compromete uma estratégia de jogo? Compromete. Atrapalha o plano que foi montado? Atrapalha. Mas não é verdade que o Flamengo perdeu aquele jogo e a liderança por causa disso. Sim, concordo. Até porque o Flamengo ele não perde a liderança em função apenas daquele jogo. O Flamengo perde a liderança porque não ganha do Vasco no Maracanã, porque não ganha do Cruzeiro no Maracanã, porque não ganha do Grêmio no Maracanã, que é um time que está bem abaixo em relação ao Flamengo, se você visualizar a tabela. Então é uma sucessão de fatores, é um momento difícil de oscilação, de viés de queda do time do Flamengo na temporada, e que o Felipe Luiz tem como responsabilidade restabelecer o bom desempenho do Flamengo, sobretudo com esses 10 dias, tudo bem que 3 foram de folga, mas uma semana de treino que ele tem aí para recuperar o bom desempenho e com a presença de todos os atletas. Não tem ninguém no departamento médico, não tem ninguém convocado. Essa é a cobrança para o jogo do dia 15. E, inclusive, o Flamengo ainda vai enfrentar o Botafogo desfalcado, que não tem Vitinho, lateral direito, não tem Montoro, meio campista, não tem o Caio Pantaleão, zagueiro, que está fora da temporada. O Vitinho está convocado para a seleção brasileira, não vai dar tempo do cara chegar, então vai pegar uma equipe que também está em viés de queda, de desempenho, né? Então não tem desculpa. Ah, o gramado... Não quero saber. Pessoal, desfalque de peso, mais um, no Racing para enfrentar o Flamengo. O zagueiro Fraco Pardo, titular da equipe argentina, teve uma grave lesão muscular confirmada e não fica à disposição do duelo da semifinal da Libertadores. Além de Fraco Pardo, a gente já havia comentado o desfalque de Elias Torres, que rompeu o ligamento do joelho e também será desfalque na partida entre Flamengo e Racing. O Fraco Pardo já é um jogador de mais peso ali para o Racing, que o Racing pede, porque se trata de um zagueiro titular. Já, um pouco vou me chamar de Zacarias, Tirulipa, enfim, o cabelo aqui. Já o Elias Torres é de menos importância, porque o Elias Torres ele é reserva, mas não deixa naturalmente de ter ali a sua, enfim, entrava nos jogos, enfim, mas perdeu 2 jogadores aí, a equipe do Racing. Não significa que o Flamengo vai passar por causa disso, tem que jogar e tem que jogar sério, com garra, com gana, com vontade, que os caras vão vir com tudo. Pessoal, o Sport oficializou a venda do mando de campo para a partida entre Sport
Sport Flamengo, jogo esse pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, se não me falha a memória, atrasada em função da participação do Flamengo no Mundial de Clubes. Eles retiraram a partida da Ilha do Retiro e colocaram na Arena Pernambuco. Ué, Pedrão, não faz tanta diferença assim, porque é tudo Recife. Pois é, meus amigos, só que tem a particularidade do esporte, de ter a sua casa, que é a Ilha do Retiro, não a Arena Pernambuco. O Sport emitiu um comunicado confirmando a venda por 3 milhões de reais. A torcida do Sport ficou revoltada com esse posicionamento do clube. Torcedores do Leão não gostaram nem um pouco da postura da diretoria de vender e também meio que omitir a venda, porque parece que já estava vendido faz um tempo esse mando de campo, mas eles informaram a venda apenas ontem, de forma oficial. E tem mais um adendo para a torcida do Sport ficar revoltada com o seu clube, é que no jogo na Ilha do Retiro, o Sport ele tem como obrigação perante a Lei Pelé, enfim, as normas, os estatutos, de ceder 10% da carga do ingresso. Como eles venderam o mando de campo, o mando não é mais deles, e sim de um grupo de empresários, enfim, da empresa que comprou, a empresa, tá aqui no contrato, vai dividir de forma diferente. Em vez de ser 90-10, vai ser 70% de carga para o torcedor do Sport e 30% de carga para o torcedor do Flamengo. Então teremos uma torcida do Flamengo aumentada nesse duelo diante da equipe do Sport. Só espero que o gramado da Arena Pernambuco esteja bom. A gente sabe que o gramado da Ilha do Retiro o pessoal elogia, diz que é muito bom. Não sei como está a utilização do estádio, não sei se está abandonado, porque o Santa Cruz tem o estádio dele, o Náutico tem o estádio dele, o Sport tem o estádio dele. Quem usa esse estádio, né? O pessoal que mora no Recife pode responder melhor. Dizem que é um pouco isolado ali também, aí não tem problema nenhum. A questão é realmente o gramado. Vai ter tempo, né, para tratar desse gramado até lá. Na realidade, é o jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi marcado para a data FIFA, para o dia 13 de novembro, vendido por 3 milhões de reais. E aí, meus amigos, você entende do porquê o Sport vendeu esse jogo por esse valor? Porque jamais ele conseguiria esse valor caso o jogo fosse na Ilha do Retiro. E por que o Sport não conseguiria esse valor? O Sport não conseguiria esse valor porque contra o Palmeiras, também foi um jogo de apelo, renderam a ele 1 milhão e 25 mil reais. Contra o São Paulo, 848 mil. Contra o Santos, 522 mil. Contra o Bahia, 123 mil. Contra o Bragantino, 75 mil reais. Se você juntar todos os adversários dos principais que visitaram o Sport na sua casa, juntar toda essa receita até esse momento, não dá o valor que eles vão lucrar vendendo o mando de campo para uma partida contra o Flamengo. E aí, mais uma vez, fica evidente o poder de mercado, a força que o Flamengo tem no futebol brasileiro. Contra ninguém o Sport sequer chegou perto desse valor de bilheteria. Agora, contra o Flamengo, meus amigos, aí 3 milhões de reais. Mais um argumento para o presidente do Flamengo, BAP, mostrar lá para a dona Leila Pereira. Aliás, tem uma outra mudança aí também, é que o São Paulo vai mandar o seu jogo contra o Flamengo na Vila Belmiro, tá? Jogo esse está marcado para o dia 5 de novembro, estava marcado para o Morumbi, mas em razão de shows de Imagine Dragons, Linkin Park e Dua Lipa, a partida foi remanejada para a Vila Belmiro, pessoal. Então não será mais no Morumbi, será na Vila Belmiro. Eu já tinha até comprado a passagem aérea baratinha que eu achei, rapaz, para ir para Congonhas, lá pertinho, e aí eu vou ter que desfazer, tô tentando desfazer, tá dentro dos 7 dias,
prazo esse que o Código de Defesa do Consumidor estabelece para você se arrepender de uma compra, mas mesmo assim a Smiles não quer cancelar. Mas eu já, meu irmão, já corri atrás da medida caminho. Valeu, Smiles? E vocês não vão fazer eu desistir porque é direito segundo o Código de Defesa do Consumidor. Ah, mas a ANAC, o CDC está acima. E já é consenso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? Já tem decisão, já tem jurisprudência em relação a isso, tá? Já consultei, inclusive, advogado Dr. Rodrigo Hollenberg, mandou um abraço aí para ele. Vou até o final, até você devolver as minhas milhas. Mas vamos lá, pessoal.